Esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que através da tecnologia está buscando ter mais tranquilidade, mais conforto e principalmente mais qualidade no seu tratamento da diabetes. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabetecast, o podcast diabético. E pô, galera, num misto de possibilidades, algo tecnológico foi criado para poder estar com vocês aí em todos os momentos. Então imagina que você pode estar aí agora dirigindo, você pode estar na academia, você pode estar dando um passeio na rua, você pode estar... Pô, se você tá no trabalho é sacanagem, hein, meu? Vai trabalhar, velho. Pô, não era pra você estar ouvindo podcast agora, não. Mas tá tudo bem. A ideia do podcast diabético é mostrar que, independente de onde você esteja sendo diabético, porque essa não é uma variável, né? A gente é diabético, a gente tá junto. Então, pô, eu como criador da ideia, sou um cara que quero mostrar pra vocês, através de outras pessoas que mostram a possibilidade, que é possível. Então, sabe aquela história de que, putz, não dá, eu não consigo, é muito difícil? Eu entendo, pode ser, pode ser. Pode ser porque você tá olhando pra nada. E aí, quando você olha pra alguém que conseguiu aquilo que era impossível, já deixa de ser impossível. Já fica difícil pra caramba. A hora que você vê 2 ou 3 pessoas fazendo aquilo, você fala, opa, peraí, não, já não é tão difícil, porque elas conseguem. A hora que você vê uma comunidade, você fala, pô, tá de brincadeira, meu, eu tenho que participar disso. E essa é a ideia, vocês entenderem através dessa comunidade, de graça, pô, ninguém tá pagando nada pra ouvir podcast aqui, que pode, meu, que a gente consegue e que exemplos viram escadas aí pra gente poder evoluir e subir na nossa própria vida. Então, galera, o Diabeticando foi criado para isso, para unir informações boas, para que vocês pudessem ter novas possibilidades e enxergassem aí, dentre um emaranhado de complexidade diabética, algumas coisas mais simples e aos poucos fosse ficando mais leve. E eu falo isso porque eu tenho diabetes há 30 anos, meu, então, putz, para mim é leve, porque eu já entendi o esquema, mas às vezes é pesado, porque, meu, é um saco ser diabético, às vezes. Você sabe disso, meu. Você acorda e fala, eu sou diabético, bora lá, todo dia de manhã. Não tem variável. Eu que ainda, pô, agora tô usando o APS, aí eu acordo de manhã e já olho pro celular e falo, ufa, glicemia boa, o que eu vou fazer? Ó, um fenômeno do alvorecer, já vou corrigir. Então, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso durante o episódio aí. E aí, galera, no Diabetecast eu trouxe aqui pessoas que falavam de possibilidades, de coisas que, às vezes, a gente, por ser diabético, é taxado como não é possível, ou não dá pra fazer, ou por algum motivo a gente não vai conseguir concluir. Pelo contrário, né? Aqui eu vi, sei lá, desde policiais militares que estavam lá caçando bandido com hipoglicemia e contaram essa história aqui. É verdade, meu. Você tá de brincadeira, meu. Até, por exemplo, o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes a ser diabético. Puta, que legal, meu. Então, a ideia aqui é mostrar possibilidades. E eu sou um cara que vocês já ouviram falar muito aqui, que tecnologia é tudo aquilo que a gente usa para modificar o entorno ao nosso redor. Então, tem gente que tem um caderno e escreve com uma caneta e usa um óculos para ler e não se ligou que ali tem 3 tecnologias, né? Criadas em épocas diferentes, revolucionárias, que geraram mais e mais possibilidades. Esses dias eu vi que um ser humano consome cerca de 100 e poucos jornais por dia. Olha que loucura o tanto de conteúdo, de tecnologia, de conhecimento de coisa que a gente acaba aprendendo aí e muitas vezes nem dá bola. Então a tecnologia ela vem para mim, principalmente, para poder me dar um alívio, uma sensibilidade de que não que o robô veio para tomar o meu lugar, mas que o robô veio para tomar o lugar que é do robô, para poder liberar o ser humano para ser humano. Pô, é isso. Então, às vezes você fala, meu Deus, a automação vai tomar o meu emprego. É porque o seu emprego era da automação, porra, não era seu. Então, ele vai te livrar e aí você vai ser pintor, cantor, vai jogar videogame e vai ganhar dinheiro com isso. Eu não sei.
Mas o mundo trabalha muito na ociosidade criativa. Então, quando a gente, através da tecnologia, seja ela o óculos, ou seja ela o celular mais tecnológico do mundo, transforma a nossa vida em algo mais fácil de ser vivida, principalmente para nós diabéticos, que tem que tomar aí, sei lá, 50, 100, 1 milhão de decisões por dia. Hoje eu tô com o meu participante aqui, ele tá de prova. Pra mim tirar uma foto, meu, foi mó merda, que eu falei, putz, peraí, deixa minha glicemia baixar, meu. Aí eu tinha que tomar uma decisão, se eu ia tomar mais insulina, aí fazer uma coisa. Que loucura, meu. Então, eu te entendo, as pessoas que passam por aqui te entendem, e hoje o que a gente vai gerar é um refrigério disso. É mais possibilidades ainda com um cara que fez algo que a gente gostaria muito, meu. Você não gostaria aí de, tipo assim, ó. Pô, eu não tô nesse nível, mas eu fico imaginando. Olha que loucura, você pode imagina aí comigo agora. Imagina você acordar de manhã, descer lá pra tomar seu café. Você nem não se precisa se preocupar com a glicemia, tá? É literalmente descer lá pra tomar o café. Aí você toma seu café lá, você fala, vou comer lá, sei lá, 50 gramas de carboidrato. Vai comer 200 gramas de melão, um copo de iogurte, alguma coisinha ali, um pão, uns pedacinhos de pão, 50 gramas de carboidrato. Aí você põe lá, 50 gramas de carboidrato, ok. E aí você não precisa se preocupar com a quantidade de insulina que você vai tomar para aquilo. Se você tiver colocado que você tomou insulina a mais ou a menos, a tecnologia vai cuidar disso para você. Então você ter a possibilidade de fazer isso enquanto você faz outra coisa, te gera a possibilidade de fazer alguma coisa, porque geralmente você tá cuidando da diabetes. Então teve várias vezes que eu tava em algum lugar, o pessoal tava fazendo alguma coisa e tava eu lá, medindo a glicemia, imaginando, pensando, aplicando, aí o pessoal, aí eu olho e falo, puta, eu perdi até o rumo da conversa aqui, porque eu tava preocupado com a minha diabetes. Ninguém tá preocupado com a minha diabetes, a minha glicemia, meu. E aí imagina, você chegar na hora do almoço e olhar lá no seu aplicativo e sua glicemia tá 100, 100 e pouquinho. E aí você almoçar e colocar lá de novo a quantidade de carboidrato. Ou às vezes até errar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E esse aplicativo continuar te controlando. Até que você consiga chegar no final do dia e vá dormir com a sua glicemia 100. Eu tenho uma galera que tem medo de dormir com a glicemia 100 porque acha que vai ter hipo. Pô, aí você dorme com a glicemia 100. Se a sua glicemia cair um pouquinho de madrugada, o aplicativo faz a sua bomba de insulina parar de aplicar insulina. E aí você consegue dormir de boa. Aí quando tiver tendo o fenômeno do alvorecer, que ela começa a subir, ele aplica mais um pouquinho de insulina. Aí a coisa volta a estabilizar e você acorda igual você acordou no dia anterior. E aí a gente chega a quase ter uma vida normal, porque não é normal, né? O dia a dia de, sei lá, 99% da população diabética. Então hoje eu me prolonguei um pouco nessa introdução porque eu queria mostrar para vocês as possibilidades que a tecnologia pode trazer pra gente. E aí eu trouxe um cara que fez essa coisa acontecer. Não, vocês acham que eu tava contando o quê? O negócio de Volta pro Futuro? Vocês estão de brincadeira, meu? Eu trouxe realidade aqui, meu. Não vou mandar... Ó, e não, ele não vai falar pra vocês tomarem nenhum chá. Não tem chá milagroso. Não tem suplemento de amora. Não precisa fazer... Não é milagre, galera. É tecnologia. É a tecnologia que veio em forma de um pâncreas artificial que pode até chegar no nível da gente, sem contar carboidrato, fazer esse controle pra gente baseado no que o nosso corpo já dá de impulso, né? Pra que as coisas funcionem com as medições corretas. E, pô, meu, eu tô no maior prazer aqui, extasiado. Hoje eu gosto de podcasts onde eu vou aprender. E hoje eu vou aprender. Eu tô aqui com o Pai Pâncreas, literalmente, o Pai Pâncreas, grande Thiago Mota, que, pô, é um cara que, desde muito tempo, eu já, ó, vou confessar um negócio aqui, hein, meu. Já dormi assistindo um vídeo dele, olha que romântico, Antônio. Brincadeiras à parte, é o cara aí que ajuda a gente a aprender a utilizar o Android APS, a gente vai ter um bate-papo sobre ele, sobre o Benício aí, que é um guerreiro aí que, pô, eu fico muito feliz dele não passar alguns perrengues que eu passei lá com 6 anos de idade, porque, putz, tinha nada, né? Era tudo mato, meu. Então, Thiagão, seja bem-vindo. Hoje vai ser um bate-papo aí de possibilidade, né, mano? É isso, velho. Com certeza. Primeiro, eu quero agradecer, Rafael. Primeiro,
boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que vai ouvir esse podcast, onde quer que você esteja. E com certeza a ideia hoje é compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco da nossa experiência e ter um papo legal também, bem para cima, e apresentar esse mundo de possibilidades que você se referiu tanto aí, e também apresentar para quem não conhece ainda, não só as possibilidades, mas um pouco da nossa rotina e das rotinas das pessoas que fazem parte da comunidade que eu tenho ajudado a criar aqui no Brasil e ao longo desses 6 anos que eu falo sobre o Android APS aqui na internet. Caramba, 6 anos, velho, que já existe isso, tá de brincadeira. E o mais engraçado disso é que muitas das coisas que hoje são super novidades já estavam disponíveis há 6 anos atrás. Né? Não, eu tô Assim, chocado, sério, eu tô chocado, velho, tô triste. Eu tava vendo o Instagram, eu tava conversando com uma médica, acho que tem uns 4, 5 anos isso, onde eu mandei para ela o gráfico do Benício, que é similar ao que tá hoje. Então, assim, eu pensei, cara, como é que a gente tem um controle bom há tanto tempo assim? Sabe, assim, claro, a gente fala de controle bom, eu tô falando de ter mais de 85% dentro da meta, sabe? Para naqueles 5 anos atrás, com o esforço que a gente tinha que fazer e sem nunca ter entrado numa neura de super restrição ou algo do tipo assim. Então, assim, para mim, eu olho para trás e falo, cara, isso aí foi quase um milagre mesmo, os resultados que a gente teve passando por não ter lua de mel. O pessoal fala de lua de mel, mas eu nunca vi essa lua de mel. Né? Então, assim, a gente não pôde aproveitar isso daí. Mas já tem bastante tempo, e era do tempo que ainda não existia o Miau Miau. Então, assim, se a gente parar para pensar que não tem Miau Miau, a gente não tem nada do que a gente está falando. Só que a gente já usava o Android APS antes de terem criado o Miau Miau através de um relógio, né, como esses relógios que a gente tem hoje em dia, que tem NFC e etc. Mas a gente tirava a pulseira do relógio, imprimia um case em uma impressora 3D, e esse relógio ele casava em cima do livre, e a gente botava tipo como se fosse um elástico, e o Benício ficava usando esse aparelho no braço, né? Assim, a gente usou isso, eu acho que acredito que 1 ano mais ou menos, né? Antes do Libre chegar no Brasil. Do Libre não, do Miau Miau. Cara, eu imaginei que você do lado do cara da bomba de insulina com aquela mochila lá, o jetpack, velho. É muito louco, né, velho? Pô, mas assim, legal, cara, saber que já faz tanto tempo. E às vezes são coisas que nem hoje mesmo. Uma seguidora me perguntou, falou: pô, que legal, meu. Você tem um aplicativo que mede a sua glicemia, mas como que é? Como que você mede a glicemia por um aplicativo? Aí, a hora que eu falei que tinha um sensor, ela falou: mas como assim um sensor? Então são pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento, né? E eu bati um papo com o Thiago, ele comentou comigo que, tipo assim, no Brasil, não é que tem uma comunidade gigantesca, são centenas de pessoas que formam essa comunidade, né? É isso. Isso. Exato. As primeiras pessoas a experimentar, digamos assim, o Android APS foi o Benício, aqui no Brasil, né? E quando eu falo aqui no Brasil é porque na época que eu comecei a me envolver com essa comunidade, não existia documentação em português e não existia usuários que utilizassem também a bomba, no caso aqui a gente usa a bomba da Roche, em português. Então, assim, alguns problemas que a gente acabou tendo foram por estar usando a bomba em português, por exemplo. Né? Então, assim, não tinha ninguém que tinha utilizado, então esse problema nunca tinha sido identificado, esse problema. E aí a gente teve que falar com os desenvolvedores, procurar, achar o problema, porque a bomba está em português, bota em inglês e funcionou. Né? E aí, posteriormente a isso, eu comecei a iniciativa de traduzir o aplicativo para português. Aí, nesse tempo, o Android APS ele tinha um outro ícone. E aí eles criaram tipo uma campanha para a criação do ícone. Foi quando eu entrei para a comunidade das pessoas que desenvolvem, da parte de design do aplicativo. Né? Então, que eu ganhei, digamos assim, essa campanha que teve o ícone, no caso, do Android APS, e eu por conta disso. Então, assim, todo mundo vê hoje em dia, não imagina que foi uma campanha que teve, né? E foi bem legal. E aí, posteriormente a isso, eu comecei essa parte de tradução, e aí hoje em dia a gente já tem um grupo de pessoas que faz isso aqui. E a gente começou, como eu falei, com o Benício, depois o Dr. Edson. O Dr. Edson já conhecia o Android APS, o OpenAPS, na verdade. Isso. Ele já conhecia, mas ele não sabia como fazer para montar, de verdade, né? Porque não tinha... Era um pouco complicado, e eu vale ressaltar, era complicado. Hoje em dia não é complicado como era antigamente. Né? Porque uma das coisas que eu falava no começo eu falava que era complicado, e as pessoas pegavam exatamente essa informação e reproduzam ela de uma forma
ad nauseam, total, assim, né? Que é justamente para afastar as pessoas, né, da iniciativa, sabe? Então, hoje em dia, tu vê muitos profissionais, muitos influencers, a pessoa falando como se fosse a coisa mais complicada do mundo. E aí tu mesmo viu o caso lá da Marina, né? Que a gente conseguiu colocar em 12 minutos o APS para ela. Então, hoje é muito mais fácil porque os caminhos já foram encurtados, né, já foram desbravados, digamos assim, e é bem mais fácil. Mas, ao longo desse tempo todo, a gente tem hoje já 8 grupos no WhatsApp, só do Android APS, um grupo grande no Telegram, um grupo no Facebook, além da minha comunidade, que é o Diabetec, que já tem lá umas 350 pessoas. Né? Então, a gente tem um volume de pessoas que orbitam tanto o universo do Android APS, como o Night Scout, Xdrip e esses ecossistemas que fazem parte do Pâncreas Artificial. Sim. E a complexidade está bem atrelada ao ponto de vista, ao nível de conhecimento, até porque, eu, Rafael, tive meu primeiro computador em 1994, 95, meu pai trabalhava em banco, trouxe para casa um 386, então eu acompanhei, eu sou bem voltado à tecnologia, implemento sistemas e o caramba 4, galera, foram quase 6 horas para mim conseguir configurar o meu, e ainda tive que encher o saco do Thiago. Mano, que porra é essa aqui? Que é isso aqui, ó? Que é isso aqui que não tá funcionando? Então, assim, ó, dá pra fazer? Dá pra fazer. Ele fez em 12 minutos. Só que você tem que ter a manha. E é muito louco, porque, assim, se você não entende o que é diabetes, como que funciona a sua glicemia, como que o carboidrato... Não é pra você. Não é que, assim, estamos negando a tecnologia, não. É que isso não é um chá milagroso. Não é uma cura milagrosa. Exatamente. Exatamente. As pessoas que têm mais dificuldades... E as pessoas que têm mais dificuldade com o Android APS são as pessoas que têm dificuldade com o próprio diabetes no geral. Né? Então, assim, a pessoa não tem um entendimento de tempo de ação de insulina, o tempo de pico, o tempo de duração, o carboidrato, a absorção de carboidrato, gordura, carboidrato refinado, pico glicêmico, e a pessoa não tem esse entendimento, né? E aí é muito difícil de conseguir chegar no Android APS, onde esses vetores são importantes, né? Onde cada uma dessas pecinhas, eles somam um grande quebra-cabeça que te ajuda na tomada de decisão, mas é essencial que você tenha esse background de entendimento do diabetes para poder você desenvolver muito bem. É por isso que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que aspiram o Android APS hoje em dia é buscar esse conhecimento, né? E ter realmente essa iniciativa de procurar aprender, justamente para não depender só do médico dentro do consultório, né? Que aí eu falo que sempre tem esse mindset hoje em dia que é como aquele ditado engraçado que as pessoas falam, né? Um finge que ensina e outro finge que aprende, né? E fica por isso mesmo. Então o médico acaba que ele olha para o paciente e fala, cara, ele não tem capacidade nenhuma de aprender o que ele precisa. O médico olha para o paciente e fala, ele não tem como sair da regular e começar a contar carboidratos. Não tem. Tem médico que acho que pensa assim, ó, nem eu consigo aprender isso aqui para passar para os outros. Deixa aí pro básico mesmo. Mais ou menos, é verdade, né? Também tem isso. Mas assim, esse tempo também que eu acabei não só criando uma comunidade para pacientes, também criei para profissionais de saúde, né? Então tem muitos médicos, a gente tem 65 profissionais e dos mais gabaritados endocrinologistas que a gente tem de diabetes tipo 1 estão lá dentro. E o que eu vejo também da parte dos profissionais muitas das vezes essa incredulidade em relação aos pacientes que eles podem aprender. E do outro lado também a mesma coisa. Muitas das vezes paciente que acha que ele nem tem a percepção de que ele está numa posição passiva, onde ele deveria estar na frente do tratamento dele. E aí uma coisa que eu sempre parabenizo as mães é que elas têm uma energia para fazer a coisa acontecer que é impossível, né? Então, assim, a gente vê a maior parte das pessoas que criaram a APS sozinhas e passaram pelos objetivos, as dificuldades, são mulheres, né? Então, assim, os pais... É muito difícil. As próprias pessoas com diabetes é o grupo mais difícil que tem para montar uma APS. Essa galera, e olha que é a galera nova, né? Assim, caramba, tipo, 30, 25, 18. Essa galera é a galera que mais tem dificuldade. Entendeu? Assim, então, o fator amor, o fator de energia para fazer a coisa acontecer... Prende qualquer coisa, né, velho? Cara, não tem. Assim, não é incomparável. Então, assim, a pessoa fala bem assim, eu já tentei e não consegui. Eu já sei que é novo. Entendeu? E não é mulher. Não é uma mãe. Agora, se é uma mãe de um filho de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, 4 anos... É conseguir, assim, né, velho? Ela vai chegar com uma dúvida. Olha, tentei fazer isso e isso aqui. O que é pra fazer agora que eu não consegui desenrolar?
Então, assim, tem o perfil das pessoas também, né? Mas eu sempre falo que hoje a maior dificuldade que a gente tem, não no APS, em qualquer tratamento, é justamente o engajamento do paciente, de ele mergulhar de cabeça e querer mesmo tomar as rédeas do negócio. E aí não é só em diabetes, né? É em tudo também. Então a gente está meio assistindo só a vida passar e aí acaba se refletindo também no tratamento. Bora lá agora fazer um nivelamento aqui de conhecimento, Vamos pra lá. gente fazer um link com o Benício depois. Então, galera, para vocês entenderem, descobriu a diabetes lá, deu merda, os egípcios lá viram que o cara fazia xixi, ficava magro e morria. O que é isso? Ninguém sabia o que era, né? Aí foi rolando, aí descobriram a insulina, dias de hoje. Aí tínhamos a insulina lá em seringuinha, que ainda existe em algumas cidades no Brasil. Pode ser que você tome, eu tomo às vezes, enfim, normal. Insulina, você puxa do frasquinho e aplica. Aí, para que não precisasse ter como que fala, aquele plástico inteiro descartado, por uma questão ambiental, por uma questão de custo, começamos a trabalhar com canetas de insulina. Então, a caneta tem um custo menor de produção do que várias seringas, e você só despreza a agulha da ponta. Então, você troca a agulha lá, usa e beleza, acabou. Aí o próximo, vamos dizer assim, não é um próximo nível, tá? Porque eu me trato bem com a caneta. Esse é meu tratamento atual. Tenho 35 anos de idade, e sou diabético há 29 anos, e me trato hoje com caneta. 2 canetas, aplicações umas 8, 9 aplicações diárias, e ó, top, minha glicemia é legal. Agora, inclusive, ó, mostrar pro Tiagão agora, tá um pouquinho mais alto, porque eu tô nervoso, né, meu? Ó, tô nível aqui, ó. Mas, ó, tá na PS aqui, ó, bonitão 147, lá, ó. pô. 147 foi alto, pô. assim. Tá no retinho okay. aqui, pouquinho de insulina ativa ainda vai baixar, tá estável. Isso. E aí, galera, inventaram a bomba de insulina. Então, o que é a bomba de insulina? É algo que vai fazer tudo sozinho pra você? Não. Pelo contrário. A bomba de insulina é um pager, lembra do pager lá? É como se fosse um pager, meu. Você vai colocar no seu cinto, aí vai ter um caninho que vai ligar lá para injetar insulina em você, aí tem que aplicar o negócio em você, conecta lá. No básico é isso. E aí você tem que ir na bomba e falar, bomba, comi tanto de carboidrato. Você, dependendo da bomba que você usa, você precisa medir a glicemia para saber quanto que tá, o controle é seu. Aí as bombas foram evoluindo. Então hoje tem uma bomba aí que você tem um sensor com ela. Então ao invés de você ficar medindo a glicemia, o sensor fica medindo a glicemia para você, manda essa informação para a bomba. Então a bomba sabe quanto que tá a sua glicemia, quanto que a insulina baixa na sua glicemia, e algumas até fazem um controle quase que automático assim para poder baixar. Você só tem que falar quanto que você comeu de carboidrato e tudo mais. E aí tem as pessoas que usam o Libre, que é o dispositivo, o sensor, que qualquer pessoa pode colocar, até que não é diabético. Se quiser medir aí a glicemia durante 15 dias, 14 dias, ó, dá pra estender, hein, mas fica quieto, fala pra ninguém. Mas aí você põe lá no braço, lá o negócio lá, e aí você rastreia e descobre quanto que foi a glicemia. E aí, os caras começaram a integrar a bomba de insulina com o Libre. Aí eu já não entendo mais. Aí eu trouxe um especialista aqui para explicar pra gente. Então, quando a gente integrou a bomba de insulina, que por vezes ela não é tão automatizada, e às vezes ela até pode ser, com o sensor que a gente usa, que mede a glicemia, então imagina, eu tenho um dispositivo que injeta a insulina, e um dispositivo que monitora, e eles vão se conversar, e um vai falar pro outro, ó, injeta, não injeta, injeta, não injeta. Esse esquema aí, ó, esse Paranauê, chama APS. Não é Shamila, é APS. Tiagão, desculpa, velho. Você deve ter falado, que explicação bosta, velho. Por favor, o que é o APS? Conta pra nós, mano. Vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente pontuar que o APS ele funciona de forma muito democrática de acordo com a região. Então, por exemplo, a gente está no Brasil, e no Brasil o que a gente tem disponível para a leitura de glicose de forma mais automatizada é o Freestyle Libre. Mas ele não é o único disponível para aplicação Android APS. Então pode ser o Dexcom, que é o principal, assim, o que as pessoas mais utilizam é o Dexcom. Tem o Freestyle Libre, tem Eversense, tem outros medidores de glicose. E aí cada dia mais que aparecer um que vai, de certa forma, ter uma adesão muito grande, a comunidade vai estar trabalhando para ele se integrar junto com o ecossistema. Da mesma forma, as bombas de insulina. Então, no Brasil, a gente utiliza majoritariamente no Android APS a bomba da Roche. Tem uma bomba que comunica com o celular via Bluetooth. Então, ela não precisa que você tenha um segundo dispositivo, como é o caso das bombas antigas da Medtronic, onde
esse dispositivo vai se comunicar via rádio com as bombas e via Bluetooth com o celular. Então ele fica fazendo ali o meio de campo entre a bomba e o celular, no caso das bombas antigas da Medtronic, tá? Então a 715, as bombas mais antigas mesmo, eu tô falando. E aí até inicialmente o que eu procurei foi a bomba da Medtronic. Só que eu tive dificuldade com o representante lá, que ele nem sabia do que se tratava e nem quis me dizer também, e ficou por isso mesmo. Então, aí depois que eu descobri que também tinha a disponibilidade do Brasil da bomba da Roche, e aí foi quando eu consegui comprar uma bomba de segunda mão e colocar no Benício. Então, assim, a nossa caminhada foi bem raiz mesmo, né? Mas eu imagino você, tipo, Homem de Ferro lá, fazendo um coração novo, tá ligado? Só que isso, dentro né, da velho? caverna, né? Dentro da caverna. É bem por aí. E aí o que acontece? Mas o sistema do APS, né? Então a sigla seria, se a gente fosse traduzir para o português, seria Sistema de Pâncreas Artificial. Só que acho que é importante a gente ressaltar isso, essa nomenclatura não é mais utilizada hoje em dia, tá? Assim, porque o sistema de pâncreas artificial, ele teria que ser uma coisa mais robusta. Então a gente teria que estar falando de glucagon, de não sei o quê, blá, blá, blá. Assim, porque o pâncreas ele não faz só insulina, né? Ele faz outras coisas também. Então, assim, só que de forma mais popular, a gente chama de pâncreas artificial, mesmo não sendo. Mas acho que é importante porque ao longo desses anos todos, já houve um consenso também, onde agora esse tipo de sistema é chamado de sistema de infusão de insulina automático. Tipo isso, não lembro bem a tradução agora, mas é similar a isso, tá? E aí, mas a gente chama de APS, chama de pâncreas artificial, chama de Android APS, mas a logística dele é o seguinte, ele consegue pegar a leitura de glicose, e aí pode vir do Libre, do Dex, com o Libre com Miau Miau, o Libre 3, que não precisa de Miau Miau, e o 2 também, e ele tem essa informação no celular. E aí, o grande ponto aí é que isso já é uma coisa muito boa, você tem um registro de glicose a cada 5 minutos. Só que aí você tem do outro lado uma bomba de insulina, que não é da mesma empresa, né, no nosso caso. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, a Medtronic 780. A 780 ela tem já esse sistema completo da própria empresa. Então a pessoa vai lá e compra. Mas vale ressaltar que esse primeiro sistema, que a gente vai chamar aqui de loop fechado, que é esse que ele pega a glicose, calcula e já aplica a insulina sozinho, né, tanto para corrigir como para suspender basais, né, para não ter mais insulina. As primeiras versões disso, elas não são comerciais, né? Elas são de código aberto, como o Android APS e o OpenAPS. Então, o Android APS e etc., eles foram as primeiras iniciativas que existiram para sistemas que hoje são comerciais. E sempre vão estar na vanguarda justamente por isso, sempre. Então, por exemplo, hoje, a gente está com o APS que consegue calcular baseado também no teu batimento cardíaco. A alteração do teu batimento cardíaco vai servir para poder ele agora calcular... Chega, meu. Os caras pelo amor, você tá de brincadeira, velho. Então, por exemplo, hoje a gente já tem a quantidade de... Tipo assim, tu tá usando a bomba de insulina. Aí tu tá andando com o teu celular. Então ele pega lá eu esqueci qual é o acelerômetro do celular e ele calcula quantos passos tu tá dando. E aí, de acordo com o que tu anda com o teu celular, né, dando uma caminhada, ele calcula os teus passos e ele já vai baixando o teu perfil de acordo com os passos que você tá dando. Né? E aí eu te pergunto, quando é que isso vai estar comercialmente disponível? Você não tem nem ideia, daqui 10 anos, entendeu? Assim, daqui 5 anos. Né? Aí agora a gente também, o Mathieu acabou de implementar a parte que pega o batimento cardíaco, então para cruzar a alteração de batimento cardíaco com os passos e na medida que a gente tiver mais vetores para essa soma toda, a gente vai ter cada vez um sistema mais complexo, que no caso também está utilizando inteligência artificial, né? Então, o processo todo de APS gira em torno disso, a gente poder dar para, no caso, quem faz esse cálculo, né, é o celular, a entrada de glicose, e aí ele controlar um dispositivo que aplica insulina, para ele conseguir, de certa forma, corrigir as alterações glicêmicas que ele está calculando. Então, assim, o sistema automatiza esse processo, que normalmente o cara vai fazer com a caneta ou com a própria bomba de insulina também. Sim, que louco, né? Realmente, eu tô até lendo um livro, enfim, que fala sobre os mini-cérebros que a gente tem dentro do corpo, né? E, cara, olha o tanto de cálculo. Pra você que não sabe, quando você coloca um alimento na boca e começa a mastigar, você que não é diabético, mano, olha que viagem. O corpo calcula a quantidade de carboidrato que tem e às vezes eu fico parado e falo, deixa quieto, eu vou fundir o cérebro
Porque, meu, é tão complexo o negócio, e a hora que você fala, não, pô, a gente já prevê com batimento cardíaco, você fala, caramba, meu, que tanta coisa que faz sentido. Então, cara, me conta assim, o Benício, ele nasceu diabético, ele descobriu a diabetes, como que vocês descobriram? E como que foi no começo? Você já chegou com um tratamento top desse? O que fez você buscar um tratamento? Porque tem muito pai e mãe que me procura, e você às vezes tá ouvindo a gente aí por esse motivo, porra, meu, imagina o que o Thiago faz, que nem minha mãe era diabética. Então, minha mãe tinha uma preocupação a mais, porque ela sabia as merda que podia dar. E eu tava na rua aprontando com meus 16 anos. Ela sabia que quando eu chegava 3 horas da manhã em casa, eu tava jogando videogame, velho. Ela sabia disso, né? Ela sabia. E, tipo, ela não tinha controle sobre isso. Tipo, a ajuda que ela podia me dar vinha através até de uma negação minha, do tipo, me deixa, mãe, sabe? Então, Thiagão, eu acho que você tem uma tranquilidade e o Benício também tem uma tranquilidade, porque gera uma fortaleza, né? Um amparo muito legal entre vocês dois. Então, me conta como que foi esse processo aí de descoberta pra vocês chegarem até onde vocês estão hoje. Então, cara, eu sempre falo que a tecnologia é a solução. Assim, parece mote de campanha de gente de startup, né? Mas não é bem esse cenário, porque se não fosse a tecnologia, eu não tinha descoberto a diabetes do Benício. Então, assim, porque não descoberto na ocasião que a gente descobriu. Teria descoberto com uma certa acidose, com internação, UTI, essas coisas todas. Mas eu descobri sem ele precisar ter ido para o hospital por ter passado mal, simplesmente porque ele começou a ter muita sede, a fazer xixi. Nesse período, eu já estava trabalhando numa startup que eu tinha lá em Manaus, também, né, já desenvolvendo o projeto e tudo mais, então já sempre fui um pouco ligado nesse cenário de health, tech. E eu botei no Google, criança fazendo xixi e com muita sede. E apareceu lá, pode ser diabetes tipo 1. Eu peguei, fui na drogaria, comprei o glicosímetro e furei o meu dedo, né, e deu tipo 120, eu tinha acabado de comer pizza e tal. E o do Benício apareceu HI no display, né, que era high. Né? Então, assim, aí depois eu fui ver no manual quando era acima de 500. Aí de lá, só que aí a gente já foi pro hospital, e aí 2 dias depois a gente tinha saído do hospital, no dia das mães, na realidade, quando a gente pegou o diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, assim, a gente não chegou a ter uma grande complicação nem nada do tipo, mas eu falo que se não fosse a tecnologia, se não fosse o Google naquele período, né, eu usava o Google como os Neandertais faziam, né? Não era o tempo do chat GPT como é agora, né? Então, daqui a um tempo o pessoal vai falar Google, você fala, a gente pesquisava no Google, né? Eu era do tempo do Google, exatamente. É verdade. Então, assim, e aí se não fosse o Google, eu não teria descoberto a diabetes do Benício da forma que a gente descobriu. E aí, ainda nesse processo de descoberta, no hospital ainda, depois que eu levei ele, a gente teve a única hipoglicemia mais séria que ele teve, né? Que foi que os médicos deram a mais insulina do que ele deveria ter sensibilidade lá, a gente morava em Manaus. Então, assim, aí isso já me ligou um outro alerta também, que nem sempre o médico tem plena certeza ou tem como acertar suficientemente sem botar a vida do meu filho, no caso ali, em risco, né? Então eu já fui ligando algumas alertazinhos que depois eu vou descobrir, até 2 dias depois que a gente foi numa médica muito boa lá em Manaus, e aí que é mais ou menos o tratamento que a gente meio que tem hoje, né? A gente começou, depois do tratamento, aquela agonia gigantesca, né? Assim, até porque a gente tinha, acho que na família da minha esposa, tinha um padrasto que morreu de câncer de pâncreas. E aí, pra gente, isso poderia ter sido câncer de pâncreas. Assim, a única lembrança que a gente tinha alguma coisa com o pâncreas era o câncer, que ele tinha morrido. Então, pra gente foi meio temeroso justamente essa parte. Mas a gente começou já a usar a Humalog naquele período e a Lantus, se eu não me engano, ou era Tresiba já, não lembro bem. E aí a médica já falou pra gente sempre contagem de carboidrato e já comecei a pesquisar tudo. Aí depois eu descobri que existia o Freestyle Libre e eu acho que... Só que eu morava em Manaus na época, então demorava muito para chegar... até hoje, eu acho que demora até hoje. Sedex. Então eu comprava na Unoff e esperava 3 semanas para chegar. Né? Então, aí eu demorei 3 semanas para chegar, e aí aquele desespero de furar o dedo e tal. Só que hoje a gente também é ruim assim o abastecimento em Manaus? Possivelmente. Que loucura, velho. Não, lá tem drogaria Drogazil agora, né? Então, assim, é mais fácil. Mas na época que eu morava não tinha Drogazil ainda. Então, e nem nas drogarias não vendia o Freestyle Libre também, né? Até porque eu acho que naquele período a Drogazil tinha, não sei se era exclusividade, algo tipo assim. Né? Mas... Devia ser. Sim. Meio que, aí a gente meio que se lascou por conta disso também.
Mas foi o tratamento padrão, um ano, assim, um ano e meio mais ou menos de agonia total, sofrimento, dormindo mal, desesperado, e aí ele ia para a escolinha, e aí teve episódio que a professora deixou ele meio, não vou botar entre aspas de castigo, porque ele não tinha arrumado o negócio, ele tá com 60 de hipoglicemia, entendeu? Ainda tinha esquecido de ler com o leitor do livro. E aí eu falei, cara, não tem condição de eu trabalhar e relaxar e conseguir me focar nas minhas coisas, sabendo que eu não sei nem como é que tá a saúde do meu filho, porque a professora esquece de usar o leitor. E aí foi quando eu descobri que existia a iniciativa Night Scout, né? Então, assim, não era nem o Android APS ainda, mas era o Night Scout, e para usar o Night Scout com o Libre especificamente, eu teria que comprar um relógio que eu conseguiria usar a história que eu falei para ti, um case em minha impressora 3D e botar em cima do Libre. Quero ver uma foto disso aí, hein, velho? Fiquei curioso para ver isso aí, velho. Tem no meu Instagram uma foto disso daí. Eu né? vou Mas assim, era um negócio que parecia, sei lá, 4 caixas de fósforo juntas em cima do Libre, entendeu? Assim, era bem ruinzinho de utilizar. Mas pra gente, cara, isso daí já foi um impacto gigantesco, porque o relógio tinha uma bateria viciada, que durava mais ou menos umas 4 horas. E aí, uma vez que ele estava na escola, a gente conseguia medir. Então, já meio que mudou o jogo pra gente. E aí, depois eu fui descobrindo sobre o Android APS, né? Mas esse começo nosso foi o grande salto pra gente, foi o monitoramento remoto. Para mim, isso é um dos motivos que eu falo que esse ano pro Brasil vai ser muito positivo em relação à tecnologia, que é a chegada do Libre 2, que é o Libre que não precisa do miau miau, né? Então, assim, vai ter uma base muito maior de pessoas que vão utilizar o Freestyle Libre com a possibilidade de saber a leitura de glicose a cada 5 minutos sem precisar de um outro dispositivo. Mas hoje até assim, é o que você falou, a gente vai dar um jeito, né, velho? A gente não vai esperar, né, meu? Essa é até a proposta Exato. do Night Scout. Mas, por exemplo, você que usa só o Libre e não tem o miau miau, e ainda assim quer ter algum tipo de escaneamento e um gráfico, pô, você pode configurar um X-Drip e escanear ele com o NFC do próprio X-Drip para que você possa ter estimativas. São mais ou menos as estimativas que o Libre já te dá. Mas como o banco de dados do que isso vai ser formado dentro do X-Drip é diferente, aí é possível trabalhar esse banco de dados. Então é onde, por exemplo, você pode colocar um algoritmo que vai trabalhar com o que está acontecendo baseado nos seus batimentos cardíacos e no acelerômetro do celular. E aí ele vai misturar esses algoritmos e vai chegar numa previsão muito melhor. Tanto que eu estava conversando com o Thiago, eu já uso o Libre há pelo menos uns 3 anos e devo usar o Miau Miau há uns 2 anos e meio, mais ou menos. E tô usando há 1 mês e meio, mais ou menos, 1 mês, eu acho, né, mais ou menos, foi do evento lá que a gente participou juntos, para cá o APS. E o que eu senti do APS foi que o cálculo de previsão dele é animal. Do tipo assim, ó, esses dias eu tava indo dormir, essa eu contei pra ele, foi muito recente, ainda acordei de manhã, falei pra Carol, falei, caramba, ia ter uma bela do Maipo. A glicemia tava 130 e pouco, com uma leve queda, e o X-Drip me falava, toma 1 unidade, porque vai cair pra 80 e pouco, com o fenômeno do alvorecer e segura. E o APS falava, toma meia. Aí eu falei, porra, uma meia. Aí eu pensei, o que eu prefiro? Uma chance de uma hipo de madrugada que vai me acordar e tesourar o sono, ou, infelizmente, dormir e a glicemia chegar em 160. Falei, vai no 160 que pelo menos eu consigo dormir. E aí eu tomei meia unidade. Mano, eu acordei com a glicemia 100. Mas no alvo, assim, ó. É da hora. Quando você acorda, olha e tá 100. Você já fala, venci, velho. Hoje vai ser um dia bom. E também quando você acorda e olha 400. Também é uma merda, né? A desgraça. Mas o que eu quero dizer é, a previsão dele me deu a possibilidade, mesmo sem a bomba de insulina, usando a caneta, porque aí eu tenho que dizer pro APS quanto que eu tô aplicando, ele não faz essa previsão e esse cálculo para mim. Cara, me deu a tranquilidade de falar, porra, meu, dormi bem, acordei com a glicemia certinha. Então, eu não consigo nem explicar, nem expressar, mas a sensação é que essa decisão que seria minha, eu não preciso me decidir sobre isso. Tipo, eu tô gravando podcast com você. Eu vou abrir aqui, olha lá, vou abrir ele aqui, e vou clicar calculadora. Ele tá falando para mim, tome meia unidade.
Como ele acabou de mudar para meia unidade e não tava falando nada, eu ainda não vou tomar. Eu vou esperar um pouquinho. Sim. Se daqui 10, 15 minutos continuar falando para mim tomar meia unidade, eu vou tomar. E aí a minha glicemia, que agora tá 140 e pouco, ao invés dela de eu esperar ela chegar em 200 para corrigir, não. Eu já corrijo agora. E ela volta pro baixo. Então, cara, eu acho que o Benício, ele sente isso, ele viu a diferença, ele entende que ele é tipo assim, ele é o super-herói, velho, dos diabéticos, né? A gente, desde o começo, a minha esposa é psicóloga, né? Durante um tempo eu atuei como terapeuta também, mas era com uma parada totalmente nada a ver, que era com hipnose. Então, assim, porra, uma parada, nem lé com cré, assim, uma parada absurda. E aí, o que acontece? O Benício já cresceu dentro de uma ecologia familiar muito propícia para ele crescer de forma muito relaxada nesse sentido da diabetes. Então, hoje ele está muito bem com diabetes. Não tem nem... Se tu falar para ele assim, ó, Benício, é o seguinte, lançaram já a vacina de curar o diabetes e tu vai ter que tomar a semana que vem. Ele não vai querer tomar. Entendeu? Então, assim, para ele é muito tranquilo ter diabetes, apesar de todo o sofrimento que a gente sabe. Então, assim, não vai romantizar porque, resumindo, é uma merda. Mas para ele é muito tranquilo. Então, assim, desde quando ele era pequeno, ele já cresceu com a ideia de que ele era homem de ferro. Ele usava um monte de coisa pendurada nele e ele achava o máximo isso. Tão livre era o sensor do homem de ferro. Ele até perguntava, mas por que no peito? Não, porque esse aqui é diferente, porque teu peito não tem tanta carne. Aí inventava uma história assim. E aí essa história do Homem de Ferro, ela vai acabar no último filme lá dos Vingadores, que o Homem de Ferro morre e ninguém falou pra gente. Cara, foi terrível aquele dia. Mas ele morre, era um Benício, aí ele ficou meio que chorando no cinema, assim, tal, triste. Mas ele cresceu, cara, com a ideia de que era algo muito positivo ele utilizar todo esse aparato tecnológico. E aí, no meio que ele foi tomando consciência disso, ele começou a ver que outras pessoas estavam fazendo o que ele fazia também, e meio que ele aparecia nesse contexto. Então ele começou a achar legal isso também, sabe? Virou um exemplo, né, mano? Da hora isso, né, de se tornar exemplo em relação a isso daí, né? E aí, então, e a gente nunca teve, assim, sei lá, eu sou um pouco mais chato do que a minha esposa, né? Mas aí até conversando com a doutora Vanessa Montanari também, assim, que já tem filho adolescente, né? E aí a gente até fez uma live juntos, tá aí no YouTube. Ela fala sobre essa evolução de sonar adolescente e você ir relaxando enquanto o pai, qualquer coisa vai meio que desandando. Apesar de não tá desandando o nosso, né? Assim, porque a gente vive um cenário diferente do que quando era mais novo o filho dela, né? Então, assim, a gente nunca teve uma super restrição alimentar. Ele come igual uma criança deveria comer. Uma criança da idade dele, tem 9 anos hoje, né? Então ele foi comendo, quando uma criança de 5 anos deveria comer, ele comia. De 6 anos. Então assim, a gente fala, não tem restrição alimentar, a galera que ouve que a gente tá dando todo dia pra ele junk food, entendeu? Então não é assim. Mas ele pode comer o que ele quiser. Aqui em casa a gente tem desde fruta, desde bastante carboidrato, assim, a gente tem uma dieta equilibrada. Então ele cresceu sem se preocupar com complicação, sem se preocupar em restrição alimentar, né? E aí o que tem de mais chato na vida dele é eu. Que de certa forma, Benício, bota o celular pra carregar. Benício, a insulina acabou e não me ajudou nada. Entendeu? Então, o que tem de chateação pra ele é isso. Assim, são coisas que são, de certa forma, pontuais e que poderiam estar presentes só porque o pai é chato, não porque a pessoa tem diabetes, entendeu? Ah, mano, mas então, assim, na boa, um dia ele vai olhar pra isso e vai falar, caramba, pai, obrigado, porque... Pô, pra mim, eu ainda tinha minha mãe pâncreas e minha mãe era diabética. Sim. Minha mãe era mãe pâncreas e diabética. Então eu via... Até que, tipo, sabe, pra não fazer ela sofrer, eu era forte pra poder segurar isso. Eu tinha ali um amparo. Agora, imagina quem não tem, né, mano? Sim. É algo muito particular, né? Quem que vai entender? Com certeza. Então, eu tenho certeza que em algum momento ele vai agradecer muito por isso. E outra, através dele, quantas pessoas tiveram oportunidade e possibilidade de poder viver, né, mano? Porra. Ele foi a primeira cobaia, né? Então, assim, foi... E aí a gente já entra um pouco de como que a coisa foi se desenrolando, né? Então, como eu falei pra ti, a gente acabou comprando uma bomba de insulina. Sim, são algumas coisas que acontecem por acaso, né? Pro LX? Você entrou no LX e colocou a bomba de insulina? Cara, tipo isso. Quase verdade, isso. Foi no Facebook, entendeu? Então, assim, depois que eu descobri que a bomba da Roche era compatível com o sistema APS também, e era até mais fácil porque não precisava de um terceiro dispositivo, eu botei no Facebook e apareceu um anúncio
no grupo do Freestyle Livre Brasil, nacional, no caso. E a pessoa estava vendendo a bomba com os insumos. E de onde a pessoa era? De Manaus. Mentira. Então era uma pessoa... Não para pra ser, velho. Não tem jeito, né, cara, velho? é foda. E aí a pessoa era de Manaus, e aí na época levantei lá, eu lembro até o preço, R$2.500 a pessoa vendeu para mim com os insumos vencidos. E a gente usou um tempo aí nos insumos vencidos até. Mas a gente desde o começo usou a bomba já com APS, que é um que tu perguntou lá no começo, né? Então assim, foi uma completa loucura, total, porque eu comprei a bomba, e aí eu entrei em contato com a Roche, perguntei, olha, eu tenho uma bomba aqui e tal, e eu quero saber como é que eu compro os insumos. Né? E aí falaram, não, mas como assim tu tem uma bomba e como é que tu compra os insumos? Eu falei, e tal, que eu comprei uma bomba aqui, de segunda mão. Ele, então Na a gente feira? vai mandar uma educadora. A gente vai mandar uma Puta, educadora pra te ensinar a instalar as coisas da bomba, né? Porque tu não pode só comprar insumos, você não sabia absolutamente nada, não sabia nem aplicar, nunca tinha mexido com nada de bomba, e de certa forma já tinha a prepotência que eu consegui fazer bem o Night Scout, estava indo super bem, ninguém conhecia, então eu sei uma coisa, então talvez eu consiga ir levando as coisas, né? E aí eu peguei e com a bomba em mãos, eu falei, aí falaram, a educadora vai chegar daqui 2 semanas, uma semana mais ou menos. Aí eu tinha uma semana para fazer o Android APS, construir o Android APS e fazer ele funcionar. E naquele tempo, não era no Android como tem hoje em dia, que tu é difícil, mas naquele tempo tu tinha que instalar uma versão diferente do Android no celular, que era uma versão do Lineage, era um OS diferente do que tem no padrão no Android, entendeu? Então assim, era muita coisa diferentinha. Então só isso aí já era um saco. E aí eu fiz essa mudança do celular que eu tinha para o firmware diferente, e aí criei um APK, consegui parear a bomba, e aí quando a pessoa chegou, eu peguei, como é que instala o catéter, até ela aplicou em mim, o cano, o catéter, não sei, aplicou em mim, a gente chama sensor do bumbum aqui em casa. Aí aplicou o sensor do bumbum na minha barriga, e aí eu comecei já a rodar o APS desde o primeiro dia. Eu nunca usei o Smart Control, não tenho nem ideia de como é que mexe nele. Então assim, e aí, um dia depois eu viajei para São Paulo, que eu tinha tipo um curso, não lembro muito bem, e ficou só minha esposa com o Benício, e até tirou dele, ficou com medo e tal, de ficar com a bomba com ele, de achar que a bomba ia aplicar tudo, entendeu? Então assim, a gente passou, são medos que as pessoas têm de bomba, e principalmente com um sistema que ninguém conhecia, entendeu? Então assim, não foi... A minha esposa tá falando até essa semana, cara, se tu não tivesse feito isso, a nossa vida não teria sido tão boa em relação a como foi depois da gente descobrir, e talvez a gente não estivesse nem junto, entendeu? Porque assim, a gente sabe o estresse que é o diagnóstico de diabetes, porque é muito estressante para todo mundo, né? Eu vejo no dia disso aí. E pra gente, depois disso, aí foi quando, sei lá, depois eu criei o Instagram, era Thiago, é o meu Instagram pessoal, depois que eu fui criar o Pai Pancas, eu acho que no meu pessoal que eu falei com o Dr. Edson pela primeira vez, aí ele falou que queria mais informações e queria saber se tinha realmente dado certo. Aí eu peguei e mandei para ele o nosso gráfico. Na época ele falou, cara, eu nunca vi uma criança com essa idade com um gráfico desse. Humilhou, né? Eu tenho até hoje o print dessa conversa. De vez em quando eu mostro para ele, ele falou, cara, eu tenho 50 anos de diabetes, eu nunca vi isso. E para mim, eu nunca entendi muito bem. Eu entendo porque hoje eu tenho mais contato com algumas pessoas, mas eu não entendo, assim, boa parte das dores que as pessoas têm. E aí até, assim, isso não é nenhuma vantagem, assim, mas eu realmente nunca passei por uma experiência muito ruim, fora ter que acordar e tudo mais, né? Então as minhas dores, elas são superficiais em relação a isso. A gente não teve que amolar, agulha, cetoacidose, internação, sequela, nem nada do tipo, né? E eu me compadeço muito das pessoas que passam por isso, ou que vivenciam isso cotidianamente, né? E aí, por essa, digamos assim, por essa vivência de conhecer outras pessoas, que eu comecei a falar mais a respeito do Android APS e comprar algumas brigas também, né? Mas foi bem puxado, assim, pra gente, olhando, foi fácil, apesar de na época ter sido difícil, entendeu? Mas comparando com outras pessoas, é incomensurável o que a gente passou e que as pessoas passam hoje em dia. Imagino, né? Porque tudo que é novo, né? A gente tende a confiar no nosso corpo, vai confiar numa tecnologia e aí colocar no nosso filho, rola aquele pré-conceito de algo que está sendo construído para o bem, mas, pô, cara, eu acho que alguns sacrifícios valem a pena e às vezes o sacrifício da insegurança de que vai funcionar ou não, pô, foi o que fez eu vou usar um Libre ou não vou? Vou usar... vou usar. Exato. Aí no começo eu falei, putz, não bate com a ponta de dedo. Por quê, meu?
Falei, porra, os caras foram lá, criaram um dispositivo, homologaram. Os caras não é idiota, é Abbott. Eu falei, por que? Aí fui entender, e aí comecei a ter menos variações, e aí eu falei, porra, então é por conta disso, a coisa funciona, literalmente. Exato. Não tem jeito. Quando a gente acha que entender é o primeiro passo pra gente poder atender e depois poder ter tranquilidade, né? E, mano, o que o Benício gosta de comer, velho? De que. Cara, tem jeito, velho. Eu tenho dois filhos, né? Um é o Felipe, que não tem diabetes. Ele é ruim de comer, cara. É ruim. A parada dele, ele sempre. Quando eu era pequeno, eu era ruim também de comer, sabe? Então, às vezes, quando eu era moleque, eu já fui pro hospital tomar soro, porque simplesmente não é o que eu gosto, não quero comer. E o Felipe é meio assim. Já o Benício, cara, ele parece um adulto desesperado que passou o dia todo trabalhando na obra, assim, sabe? Assim, ele come tudo. Se tu botar pra ele buchada amanhã, ele vai comer. Se tu botar pra ele filé, ele vai comer. Se tu botar pra ele dobradinha, ele vai comer. Ele simplesmente não tem nenhuma restrição alimentar e come tudo em uma quantidade muito grande. Né? Então, assim, ele come muito. Desde pequeno, ele come muito. E come, assim... Aí os dois adoram sushi, sashimi, essas coisas todas. Inclusive, quando a gente foi lá em São Paulo agora, a gente foi num muito bom. E aí a gente já tá planejando ir de novo no evento que a gente vai fazer agora lá, né? Mas ele come tudo, cara. Come tudo numa quantidade muito grande. E sempre foi assim. Então, pra gente, de certa forma, é reconfortante a gente poder ter propiciado para ele essa liberdade gastronômica, digamos assim, mesmo tendo diabetes, e poder equilibrar isso com a utilização da tecnologia, ao invés de só restringir ele. É verdade, né? A possibilidade, vai. Eu gosto de sempre você estar setado pra... Se você vai numa festa falando, eu vou destruir. Aí você volta da festa falando, nossa, eu destruí. Você fala, mas porra, você falou que ia destruir. Destruiu, tá feito, parabéns. Né? Tipo, então eu já vou pra uma festa falando, eu vou comer uma fatia de bolo e 4 brigadeiros. E aí eu vou fracionando ali, às vezes eu como 6 brigadeiros. Eu perco pra mim mesmo, mas eu perco pouco. Eu não vou destruir. Come 3 fatias de bolo. Pô, uma vez, dentro de um trabalho que um cliente que eu atendia, a gente tava num churrasco de aniversário que fazia uma vez por mês. Aí tinha uma moça que trabalhava com a limpeza, e como ela era diabética, eu tinha liberdade de brincar com ela. Aí, porra, você pega outro diabético e você fala, agora eu vou dar uma zoada, velho. Ó o chazinho, não sei o que. Aí ela comeu uma fatia de bolo, comeu a segunda, e, mano, ela meteu a terceira fatia de bolo, que era maior que as 2 primeiras. Aí eu falei, ô louco, hein, meu, ó, diabetes. Falei, brincando. Mano, ela soltou essa no meio do churrasco da empresa, velho. Minha esposa tá aqui do lado, ela pode confirmar. Eu vou morrer amputada mesmo? Sabe quando para a música do churrasco, assim, ó? Todo mundo olha pra cara dela. Não, porque a minha família inteira morreu amputada de diabetes. Eu falei, primeiro de tudo, eu duvido que tenha um atestado de óbito escrito diabetes. Eu falei, não tem, meu. É mentira. Eu falei, assim, realmente, meu. Né? Eu falei, você tá com alguma ferida no pé, alguma coisa que você não cuida? Aí ficou, tipo, até meio tenso o clima no churrasco, né? Porque é mó climão, velho. Tipo, porra, meu. E a ignorância das pessoas chega num nível, né? Enfim, loucura total. Então, quando você sabe que, eu tô diabético há 30 anos. Porra, apesar de eu não ter tido o mesmo tratamento, olha que loucura. Eu me cuidei só com NPH, com 2 aplicações diárias, só NPH, sem regular, sem Novo Rapid, sem nada. Dos meus 6 aos meus 20 anos. Só NPH. Caramba, e aí, quando a glicemia tava um pouquinho mais alta, eu tomava mais NPH. Quando tava mais baixa, eu tomava menos NPH. Não, era muito louco, velho. Era muito louco. Mas aí, como é que era a tua glicada, o tempo teu? Cara, só por Deus, assim, sinceramente, era uma médica particular, que ainda deve existir aqui em São Paulo, enfim. A gente pagava, eu lembro que era eu e minha mãe diabética, e custava tipo, eu tô falando disso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás custava R$300 uma consulta. Nossa, eu acho que o salário eu acho que o salário mínimo era tipo 400. 1.200 hoje, né? Certeza. O salário mínimo era 400, Caramba, a consulta era... Loucura, né? E, cara, eu lembro que eu chegava, ela, como que tá a glicemia? Ela não pedia hemoglobina glicada, ela pedia um hemograma completo, com glicemia em jejum. Ela nunca me pediu exame de vista. Que servia pra nada, né? Servia pra nada. Servia pra nada. Ela tava ali, talvez era até a irmã dela, aquela médica, ela só passava receita pra poder enganar nós. E cara, eu me cuidei, né? Fui lá, e aí eu chegava, ela falava, como tá a glicemia? Ela era a médica do ideal, que eu falava,
tá da hora. Ela falava, então beleza. Eu falava, então beleza. Eu ia embora assim, então beleza. É aquilo que eu falei, né? Um finge que ensina, outro finge que aprende, né? Mano, e era assim, cara. E com a minha mãe também, então, pô, graças a Deus, a minha mãe não tem nenhuma complicação, mas aí através de uma comunidade do Orkut, uma diabética falou, que insulina rápida você toma? Eu falei, como assim insulina rápida? Ela falou, insulina rápida. Eu falei, não, eu falei, a regular que tem, que minha mãe compra às vezes. Ela falou, não, rápida. Eu falei, não sei. Aí, tipo, já existe a Novo Rapid. Aí eu contei pro meu pai foi correndo na farmácia comprar uma Novo Rapid, pediu insulina rápida, os caras venderam uma insulina regular. Ele chegou em casa aqui, falei, não, pai, essa é regular. Aí ele, eita porra, voltou na farmácia, os caras não troca, porque tirou da geladeira, mal merda. Aí traz a Novo Rapid pra cá, velho. Aí eu tomei a primeira vez a Novo Rapid e com 20, 21 anos de idade, eu consegui reduzir uma hiperglicemia. Então, tipo assim, ó, mano, eu sou um milagre, velho. Vive assim e tudo bem, né? Fica por isso mesmo. Ficamos assim, mano, eu sou um milagre, velho. Eu lembro que eu ia viajar com meus pais, e era muito comum a gente comer, imagina, tinha uma sorveteria de esquina numa cidade, que a gente passava lá, era sorveteria por quilo. Mano, eu nem preciso estender. E a gente zoava. Meu pai falava, ó, eu gasto mais na sorveteria por quilo durante o mês inteiro do que com as férias inteiras, porque, imagina, mano, a gente zoava lá, comia pouco no almoço pra comer sorvete. E aí eu chegava na pousada, no hotel, e falava, nossa, eu tô cansado. Eu lembro que meu pai falava, sobe escada. Mano, às vezes a gente ficava no 8º andar da pousada do hotel, e olha que loucura, depois do almoço, eu ficava do térreo ao 8º andar, subindo e descendo, exaustivamente. 1, 2, 3 horas pra baixar a glicemia. E aí baixava, mas baixava naquela hipo ferrenha, aí pra subir já era... viajava pra Bahia, já era um pedação de tapioca e já ferrava com tudo e tava bem, velho. Cara, que loucura, mano. E aí eu media a glicemia de manhã, sempre que eu acordava eu media, e media antes de dormir, só. Não media durante o dia. Então, cara, a falta de informação quase fez com que eu fosse uma estatística. É por isso que o Diabeticando, o que eu quero trazer é informação. A minha tia, irmã da minha mãe, diabética, teve um coma diabético, saiu do coma diabético, foi pra isso em 1800 é foda, 1980 e pouco, 70 e pouco. Ela foi pra casa e o que ela queria comer era batata frita, porque ela adorava batata frita. Só que ela não sabia que batata era carboidrato. Ela comeu a batata frita dela, dormiu e não acordou mais. E tipo, putz, mano, minha tia morreu com 17 anos, tinha 17 anos, cara. Que doideira, né, mano? Então, a falta de informação é foda, velho. E a tua família toda diabética que a gente tá falando, tua família é tipo 1. Tua mãe, tua tia... Tipo 1, mano. Tipo 1, velho. Minha mãe... Na verdade, a minha mãe descobriu diabetes com 31 anos de idade. Então, talvez ela não seja diabetes tipo 1, né? Seja uma diabetes tipo MOD ou uma diabetes LADA, mas... De qualquer forma, não, diabético tipo 2, por parte de pai, minha avó por parte de pai... era diabética tipo 2. Agora, por parte de mãe, minha mãe é diabética tipo 1, minha tia era diabética tipo 1, eu... Entendi. A minha irmã é gordinha, não tem diabetes, meu pai também não tem diabetes, então, cara, é a roleta do gene, né? Não tem jeito. Sim, deixa tua irmã ouvir isso, né? Tu falar assim dela. Pô, é carinhoso, meu, é carinhoso, ela é fofinha, ela sabe disso, mano. Ô, mano, e pra gente poder matar esse bate-papo aí, pô, você falou de um evento que vai rolar em São Paulo, eu estarei lá e, galera, eu vou te contar, o grupo que tem do evento de bastidores é o pior grupo do mundo, meu, não, Ninguém merece, né? Ninguém merece aquele grupo, velho. Meu, conta mais, cara, assim, eu vou fazer um resumo bem básico aqui e se aprofunda um pouquinho mais. Então, pelo que eu entendi, galera, Thiagão, junto com a Marina, né, a diabética tipo ruim aí, nós vamos fazer um evento aqui em São Paulo, presencial agora no dia 24 de junho, um sábado, onde nesse evento você vai ter oportunidade de ver tudo isso que a gente falou aqui ao vivo. Quem sabe depois de comer sushi com o Thiago e comer uma sushizeira pra todo mundo lá. E, meu, conhecer a gente. Como que a gente faz isso? Como que funciona? Conhecer, por exemplo, eu vou estar lá utilizando Android APS com a minha canetinha, enquanto a Marina vai estar lá utilizando Android APS com a bomba de insulina dela. E vai ter outro participante que vai estar lá também com a bomba de insulina, mas é outra bomba de insulina, não é a mesma com a Marina. Então, assim, o que eu entendi desse evento é que não há barreiras, desde que você seja
minimamente interessado em evoluir. Acho que até para diabetes é isso, né, mano? Conta mais um Uhum. pouquinho, o que vai ser esse evento aí, o que vai rolar, velho? Então, ao longo de toda essa jornada de 6 anos que eu falo sobre o Node.js, Night Scout e tudo mais, a maior dificuldade das pessoas, assim, dentre as várias dificuldades, é que algumas pessoas de fato se sentem muito inseguras, mesmo tendo todas as peças do jogo, elas se sentem inseguras de montar esse jogo e começar a utilizar. Então, claro, quando a gente fala de saúde, principalmente de filho, dependendo da gravidade que a pessoa está, ela prefere muitas das vezes deixar para lá e manter o que ela está fazendo. E aí, dentro da comunidade do Android APS, nós temos algumas normas, né? Então, assim, poucas pessoas se importam com isso, né? Mas até no vídeo que eu botei hoje, lá no Reels e tal, eu falo, eu não criei o código, mas eu divulguei, eu faço parte do grupo, eu traduzi, né? Então, assim, tem um monte de coisas que eu fiz posteriormente a isso. Mas eu respeito muito as pessoas que criaram o Android APS, principalmente o Milos, né? Que é o cara que encabeça isso tudo. E eles têm normas dentro Ele é um pai diabético? É, exato. Então, assim, boa parte. E essa é uma das coisas que me fizeram eu, digamos assim, cair de cabeça nisso e botar pro Benício. Porque eu vi que eram pais, eram pessoas que têm diabetes, não era uma empresa, não era alguém que estava só querendo vender o aplicativo, algo do tipo assim. Não era esse o caso, entendeu? Não, assim, E cara, aí. até agradeço, Tiagão, porque hoje, na boa, velho, hoje eu uso o Night Scout, o Xdrip, por conta de você, foi por conta dos seus Uhum, vídeos, assim, literalmente uhum, por ter assistido, sim. às vezes chegou a travar, dar pau, mandei pra você, você falou, mano, não tem ideia, cara, que loucura. Ele falou, aí eu conversei com o Everton, que também é parceiraço, o Everton falou, mano, o Uhum, tempo que vai demorar pra investigar, pra descobrir, refaz. Refaz, cara. é, E aí é me isso aí. ajudou, então, cara, obrigado por isso, porque se não. É muito Nada. louco, né? Se não fosse os caras te darem esse exemplo, talvez você não estaria Sim, dando esse exemplo pra mim. Então, exato. muito legal isso aí, meu. E aí, dentro da comunidade, assim, tem uma norma, que é o seguinte: a gente não pode montar o APK e distribuir para as pessoas. Eu sei que tem gente que faz isso no Brasil, mas isso não é aprovado pela comunidade, por uma série de questões legais, né? E, assim, que envolve desde a segurança do aplicativo, como também a questão legal de responsabilidade de quem assina o aplicativo. E aí eu sempre falo, cara, se meu interesse fosse puramente financeiro em cima disso tudo, eu só tinha feito isso e estava tudo maravilhoso para mim agora. Eu tinha só passado o APK para as pessoas que tinham comprado o meu curso, por exemplo, e não tinha ninguém para me parar de fazer isso, a não ser a minha relação com a comunidade do Android APS. Né? E a minha gratidão ao trabalho que eles fizeram e de não ser um grande filho da puta de querer sentar na janela e depois de ter chego. Então, assim, eu tenho bastante tempo ali dentro? Tô, mas eu respeito as diretrizes que a comunidade tem. Então, por mais que a gente não tenha uma regulação estatal, e ela nem se compara na qualidade que se tem dentro da comunidade, da preocupação, dos critérios de segurança do código, da possibilidade da gente poder auditar o que tem em cada uma dos códigos do Android APS. Né? E, então, esse evento em particular, ele abre para a gente um novo momento aqui no Brasil. Ao longo desse tempo, acho que no dia 9, daqui 3 dias, eu vou receber do escritório de advocacia a primeira versão do termo que eu vou enviar para a comunidade do Android APS, para gente, que o meu trabalho esse ano, eu já falei, por isso que eu falo que esse ano vai ser o ano do Android APS aqui no Brasil, vai ser de tornar o Android APS uma opção da pessoa clicar, baixar e instalar, sem precisar ter aquele trabalho todo. Né? Então, assim, como eu falei, poderia ter feito isso de só deixar para lá, mas não. Eu respeito as pessoas que criaram o negócio e as pessoas que passaram as diretrizes e tudo mais. Mas, esse ano, a gente vai conseguir botar o APS para a pessoa baixar e já instalar. E, nesse evento nosso presencial, a gente vai montar o APK com a pessoa na hora. Aí a pessoa vai botar o certificadozinho dela lá, que eu vou instruir ela a fazer, e nós vamos fazer tudo de acordo com as diretrizes da comunidade, justamente para, posteriormente à instalação, a gente ensinar a pessoa. A gente vai entrar 9 horas da manhã, a gente vai sair 6 horas da tarde, onde a pessoa vai passar por um workshop comigo, com um profissional de saúde, a doutora Mônica Gabay vai estar lá, a doutora Vanessa vai estar lá, vai ter um vídeo do Dr. Edson falando também, a Pan vai estar lá, o Everton vai estar lá. Então, assim, a ideia é criar um evento que eu já sonho há muito tempo, um evento onde eu vou conseguir pegar as pessoas que têm um conhecimento de diabetes, mas não têm um conhecimento do APK, do Android APS
e de tecnologia e poder passar um tempo suficiente com essas pessoas para elas se sentirem capazes de conseguir gerenciar o aplicativo e conseguir sair de lá se sentindo confiantes de, a partir dali, ter acesso a essa tecnologia e poder dormir melhor, poder ter uma vida mais tranquila. Então, esse evento é um evento onde a gente tem essa esteira. A pessoa entra de uma forma e sai com a APS funcionando, com todas as coisas configuradas, com todos os critérios de segurança explicados para a pessoa, cada um dos botõezinhos do que faz, o que eu faço quando faz tal coisa, o que eu faço quando faz tal coisa. Então, a ideia é justamente a gente poder criar um modelo novo de evento. Um evento que eu ainda... é a primeira vez que eu fiz esse evento, né? Assim, que eu vou fazer esse evento. E a ideia é a gente poder reproduzir outras datas e em outros locais também, né? Mas sempre com essa pegada de criar um evento onde a gente vai conduzir a pessoa a ter um entendimento amplo do que é o Android APS. Isso é uma prova viva do que o evento pode fazer. No último evento que eu tava lá com o Thiagão, olhei pra esquerda um APS, pra direita um APS, na frente o Everton. Olha aqui, ó. Falei, porra, velho, glicemia 240, porque eu comi 2 pão de queijo lá, chateado, com fome, pensando o que eu vou almoçar, os caras voltando de uma feijoada. Vocês comeram uma feijoada, vai se ferrar vocês. Aí eu fiquei chateado, velho. Aí o Everton falou, filho, você que sabe, mano. Aí eu falei, mas como que eu faço? Ele falou, assiste lá um vídeo, precisa de ajuda. Aí lá vai o Rafael, 6 horas assistindo o vídeo, configura. Sim. Galera, eu sou diabético há 30 anos, meu. Eu mexo com tecnologia, enfim, eu implemento sistemas novos, eu mexo com coisas complicadas. Não é que é complicado, mas é minha vida, porra. Eu tô confiando nesse número que tá aqui, ó. Que nem agora eu tomei uma unidade de insulina. Se tiver errado, e às vezes você vê umas postagens por aí que a quantidade entre remédio e veneno da insulina é uma unidade, né? Exato. Uma unidade, literalmente. Com certeza. Um benefício, por exemplo, de quem usa uma bomba de insulina é poder injetar microdoses. Então tem bomba de insulina que injeta 0,01 por 1 de insulina. O que eu consigo tomar com uma caneta é no mínimo, meia. Né, na verdade, é 0,5. Então, de 0,5 para 0,01, imagina, eu consigo reduzir a glicemia em 5. Eu não, eu é só em 50, né? Impossível. Então, cara, acho que vai ser um evento aí, se você tá procurando um local, ou se você tem qualquer tipo de dúvida sobre, será que isso funciona? Assim, confia que você vai sair de lá falando, caramba, meu, eu tô mais leve agora, sabe? Numa sensação, o evento é no sábado, talvez no próximo sábado você pensar, caramba, sábado passado eu ainda tava gerenciando isso aqui e agora olha a tranquilidade, né, disso poder ser gerenciado por mim, enfim, maravilhoso que nem na terça-feira passada, pronto, tava com a Marina e a Marina me arrastou, eu falei, a gente tava numa praia. Aí falei tava eu, ela, o namorado dela, minha esposa. Aí eu falei, vamos ali no deck ver as tartaruguinhas. Ela falou, vamos. Aí fomos no deck ver as tartaruguinhas. Chegamos no deck, ela falou, ali tem uma trilha, vamos entrar nessa trilha? Eu falei, uma tartaruguinha bonitinha lá, pescocinho pra fora, fica aqui. Mal calma, não, vamos na trilha. 2 horas e 40 de trilha a gente fez. Minha nossa. Eu tava com a glicemia 240 e pouco, porque a gente tinha tomado um café da manhã na pousada, café com Eiffel, caramba, 4. Meu, começamos a caminhar, passou 45, 50 minutos, eu falei pra Marina, você tem alguma coisa de carbo aí? Porque eu tô começando a ficar meio grog, e eu olhei no APS, minha glicemia tava 180, caindo 2 setas. Aí falei, vai dar uma hipo legal. Ela falou, não, eu tenho 2 géis aqui. Qualquer coisa você me avisa, eu te dou um gelzinho de carbo. 40 gramas de carbo no gel. Falei, tô salvo. Tá 40 salvo, gramas, né? De carbo, tô salvo. Mano, daqui a pouco eu olhei na glicemia de novo, já tava 140 e pouco, velho. Tipo, eu falei, mano, eu vou morrer, velho. Falei, Marina, dá aqui o gelzinho, meu. Ela me deu o gelzinho, eu tomei o gelzinho. A gente foi, quando a gente começou a voltar, eu falei pra ela, meu, não segurou. Me dá o outro gelzinho. Ela me deu o outro gelzinho. E no final da trilha, eu tava entrando quase numa hipoglicemia de novo. Aí já era mais ou menos a hora do almoço, a gente almoçou. Como eu tava muito tempo sem fazer uma atividade física de 3 horas andando na selva,
Ainda mais andando, Porra, né? oh, mano, na selva, Caramba, velho, pulando os negócios, tá louco, velho, foi outro nível. é Ah, doido. né, enfim. E a Marina pegou os 2 gés que ela tinha pra ela, me deu e ficou sem. E eu fiquei preocupado, que eu Entendi. falei, mas e você? Tipo, você vai me salvar e você morre? Como assim? Ela falou, Aham. não, o meu APS já suspendeu a minha dose de insulina e já não sei o que. Olha aqui, ó, minha glicemia vai ficar. Aí eu falei, ah, mano, vai se ferrar, velho. Aí ela foi e voltou, chegou no Que final mundo da injusto, trilha. fala. Ah, mano, mostrou pra mim 140 e nem tive hipo. Falei, ô, meu. Então, dá pra fazer, galera. Que loucura, né? Claro, a Marina tá mais preparada que eu pra fazer isso. Mas eu tava com a minha insulina basal ativa, eu tava com a minha insulina Sim. do café da manhã ativo, e eu fui sair. Imagina E se o eu tivesse exercício tomado ainda. isso. Não, imagina se eu tivesse tomado na coxa a insulina. Eu tinha morrido, velho. Então, É, tipo, o preparo é tudo, meu. Então, ali, exato. depois a gente sentou e eu falei pra ela: caramba, né, meu? O que que a tecnologia traz de benefício pra Possibilita, gente né? para que a gente fique tranquilo e consiga fazer o que a gente quer fazer. Então, galera, como que faz, É. ô Tiagão, pra gente poder comprar o ingresso? Como que funciona? Então, o curso está sendo vendido pelo Simpla, né? E aí a Legal. pessoa pode tanto ir na minha bio do Instagram ou da Marina também, diabética tipo ruim. Ou se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim lá no Instagram também, do Pai Pâncreas. E aí a gente consegue desenrolar bem, comenta numa foto, me chama, faz o que quiser que a gente consegue acionar. Então, lembrando, as vagas são limitadas porque, como é o primeiro evento que a gente vai fazer, a gente ainda vai validar, como se fosse um MVP, a gente vai validar ainda lá todos os pontos, né? O cronograma, a participação de profissionais, a quantidade de usuários lá para instalar. Então a gente vai ter 20 pessoas que vão instalar a bomba e 15 pessoas que vão aprender lá com a caneta. Então vai ser o quê? 35 pessoas mais os acompanhantes, que no caso tem pais, né, que estão levando os filhos e tudo mais. Então assim, a gente está trabalhando com uma média ali de 60 pessoas nesse primeiro evento. E aí, o grande ponto é, esse evento ele não tem patrocínio da indústria. Né? Então assim, Sim. para quem não sabe, até hoje mesmo lá estava frescando com o pessoal da Abbott Tá e da vendendo SBD também. picolé todo dia pra fazer o evento. É, então, Desse assim, nível. a gente precisa entender que, é, cara, boa parte das empresas aí estão um pouco se lixando para isso daí. A gente não tem tanta importância, que a gente é só estatística, né? Então, quem vai fazer a mudança nesse ecossistema nosso são os próprios pacientes. Né? Então, essa iniciativa Muito nossa louco. é uma iniciativa pioneira, né? Porque muito se fala do paciente estar envolvido com o tratamento e tal, e não sei o quê, só que isso na prática acaba não acontecendo. Né? Então, é um evento que, de fato, é feito para pacientes, por cuidadores, por pessoas que têm diabetes, para pacientes, né? Então, assim, para pessoas que querem realmente melhorar o seu tratamento, que querem encontrar as respostas que estão procurando por aí em relação ao Android APS. É um tipo de tecnologia super democrática, é o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado brasileiro em relação a tratamento com diabetes. E não só a questão do custo-benefício, a questão realmente de ser uma resposta para as pessoas que se esforçam também. Então, assim, a gente tem casos de pessoas que já têm uma vida, de certa forma, bem equilibrada em relação ao diabetes, como, por exemplo, a Rafa Boing, a Fernanda também, assim, que são pessoas que durante muito tempo já usavam a caneta, e tinha uma glicada muito boa, mas quando vai para o APS, a coisa fica muito mais leve. Né? Então você consegue ter resultados até melhores, mas com menos esforço. Né? Que eu acho que esse é o ponto principal de toda a mensagem que eu falo. A questão, então, por exemplo, a gente tem aqui, eu acho que, vamos pegar essas 2 semanas agora, a gente tem 91%, 92% no alvo do Benício. Só que o esforço que a gente faz para isso é muito pequeno. Assim, Muito a pequeno, quantidade né? de intervenção humana é mínima, entendeu? Então, assim, que eu mexo no celular para aplicar insulina, deve ser no máximo 2 vezes ao dia Mas se que você eu faço quiser, por isso, exemplo, né? se ele estiver na escola, você olhou que. Meu, vou dar um exemplo. Falhou. Uhum. Você olhou lá, putz, a bomba não injetou, tá 200 a glicemia dele. Você consegue aí da sua casa falar, bomba, injeta 2 de insulina, injeta lá na escola Exatamente, nele? Ô, isso. louco, Consigo velho. também, tá? Mas no caso desse, Não precisa, né? Porque a a bomba faz própria, isso sozinho, né? ela já teria feito isso, entendeu? Então, se eu ver que subiu, é porque, sei lá, ele não aplicou insulina antes, ou então comeu sem avisar absolutamente nada, e aí só que na hora que sobe, a insulina já corrige, né? A bomba já corrige sozinha. Então, assim, eu vou ver que subiu, pode apitar que subiu, sei lá, chegou em 220, aí meu relógio vai apitar.
E aí eu vou Mas saber, você eu já já vou vê que olhar, já já tem, já corrigir. tem insulina ativa para poder baixar aquilo, Já né? tem insulina ativa para baixar, entendeu? Então eu vou só Ah, esperar. que Então, assim, louco. eu vou ser avisado e falar, aí eu vou brigar. Vinícius, presta atenção, entendeu? E que é chatice do pai. É Mas, o não, pai, né? mas Não fora tem isso, jeito, cara, mano. mas fora isso não tem, entendeu? Assim, então, é, é incomparável. Assim, eu falo que o Android APS, ele é sem precedente, porque ele é a melhor coisa, com o menor custo, no caso, basicamente de graça, né, se você já tem todas as coisas, e acessível, né, então você mesmo consegue fazer. Então acho que não tem nada que se compare a isso em nenhum outro local, principalmente no ramo da saúde, né? A saúde é muito cara, aquilo que é bom é muito caro, um bom médico é muito caro, um bom equipamento é muito caro, um bom remédio vai ser o mais caro, entendeu? Então assim, um bom hospital vai ser o mais caro, né? Então assim, na saúde a gente tem uma coisa que não tem precedente. O Android APS é a melhor tecnologia para tratamento de diabetes que tem hoje em dia. A gente pode até fazer comparação, por exemplo, que acabaram de lançar, que todo mundo falando, o iLet, né, que é aquele pâncreas biônico. O Biônico. tempo do alvo nele, que ele foi aprovado pelo FDA, é 75% dentro do alvo. Eu vou querer que o meu filho fique 75% dentro do alvo só porque está automatizado? Não. A gente conseguiria fazer isso aí com o AIME, com certeza, entendeu? Assim, com taxas até melhores, possivelmente. Só que ele precisa passar pela aprovação lá do FDA e tudo mais. Mas aí o que as pessoas não conseguem entender é que hoje a gente já tem a melhor tecnologia disponível para tratamento acessível para as pessoas. Só que elas não entenderam isso aí, entendeu? Elas estão esperando uma empresa pegar, vender com um Colocar um preço 3 vezes nome, mais caro do que deveria para é, poder achar muito bom, colocar um entendeu? rótulo. É, infelizmente, né, meu? E tem tanta coisa no mundo assim, né, cara, que as pessoas. Pô, ainda pega um cara que é como você, ligeiro, que tá indo pra cima, tá fazendo a coisa acontecer. Legal, mas quantas ideias morreram no cemitério, né, mano? Tipo, putz, Exato. quantos APS estão lá que podia ter rolado de alguma forma, enfim. E as pessoas aí, por falta de acreditarem na possibilidade. Ah, tá bom assim mesmo, mas. Enfim, não vamos olhar pro que falta, vamos olhar pro que Sim, farta, né? Porque farta informação e com a informação farta a sim, gente vai pra onde exatamente. quiser. E, mano, vamos pra pergunta mais difícil do podcast? Mais difícil que configurar um APS com Há 5 anos atrás. Windows 95. Olha eu tentando dificultar aqui, velho. Pô, aí nem dava isso Aí aí. nem dava, né, velho? Tem que Porra, ser pelo mano. menos um Windows Me, né? Ô, velho, ó, tá XP, vendo? Tá vendo? XP, XP. Tá vendo ali em cima, ali, aquele Nokiazinha que eu tenho ali em cima? Aquele lá é minha arma contra bandido, aqui em cima. Ah, aqui, ó. Ah, sim. Tá vendo? Se Sim, entrar um sim, ladrão sim. Tô aqui, eu vendo jogo agora. no cara, Né? o cara, ó, Nossa. vai ter que configurar uma PS naquele Nokia ali, velho. Eu quero só ver, hein, mano. Vai ser o desafio. Velho, brincadeiras à parte pra gente poder encerrar o nosso bate-papo. E acho que essa pergunta eu faço pra todos os convidados, porque Aham. reconecta a gente com a gente mesmo e Sim, pô, geralmente durante o nosso dia a dia a gente é tão rotulado, né? O que você falou, as pessoas sim, esperam que as coisas sejam rotuladas para serem melhor entendidas e às sim. vezes as coisas são simplesmente o que elas são e por si só isso é satisfatório. Então, Tiagão, conta pra gente, mano, quem é você, mas sem falar o que você faz, mano. Uhum. Cara, boa pergunta. Mas eu sou alguém que cresceu no interior do Amazonas, né? Em uma condição, assim, não vou botar de pobreza, né? Mas uma condição não abastarda, assim, de ter muitas coisas, assim, a gente nunca passou fome, mas sempre fui autodidata. Então, eu sempre tive a plena convicção que eu conseguiria aprender aquilo que eu me dispusesse a aprender, sempre. Assim, menos inglês, que eu tenho uma certa dificuldade. Mas, mas eu faço Kumon e tal para inglês. Mas eu sempre fui apaixonado por tecnologia, então assim, eu já cheguei eu lavava carro para no final do dia usar o computador lá do Lava Jato, sabe, assim, no tempo que eu era mais novo. E, então, para mim, essa possibilidade de ascensão social, hoje eu vivo muito bem, assim, do meu trabalho, da minha satisfação profissional, muito bem. E eu entendo que é tudo uma escadinha, onde eu sempre tive a paixão, assim, de certa forma, eu tenho algum nível de conseguir entrar em uma bolha de conhecimento e ficar naquilo durante muito tempo. Então, eu quero aprender uma coisa, eu vou ficar lá dentro
posso passar o dia todo fazendo exatamente a mesma atividade. Então, tem gente que tem dificuldade de se concentrar, eu não tenho. Então, assim, eu sou o contrário disso, eu tenho dificuldade de ir pro mundo, entendeu? Então, assim, eu entro dentro de uma parada e eu fico ali fazendo a mesma coisa de eterno. Então, eu só fiz o mesmo tipo de profissão a minha vida toda e eu fui evoluindo em cima disso. E, então, para mim, todas essas adversidades que teve de diabetes e tudo mais, eram exatamente a mesma coisa se reproduzindo. Eu ia aprender, eu não ia esperar por alguém e ia procurar o conhecimento onde tivesse, independente da condição que ele e a dificuldade que eu iria ter. Então, eu sou um caso improvável para estar na posição hoje em dia de alguém que já ajudou tantas pessoas. E eu sempre falo, cara, não tenho a mínima ideia como é que isso aconteceu. Então, assim, foi acontecendo, nunca planejei. Sou bem desorganizado nesse aspecto eu trabalho com lançamento, como a gente já conversou antes, né, com marketing e tal, mas nunca fiz isso para o Diabetec. Eu vou começar a organizar isso mais agora, então eu quero criar uma comunidade diferente, que vai estar depois desse evento, eu vou falar a respeito disso, eu vou lançar isso. Mas eu gosto de falar que sou um caso improvável, cara. Assim, eu queria que as pessoas entendessem que se eu conseguir, qualquer pessoa ia conseguir. Entendeu? A questão mesmo é que às vezes pode faltar interesse, mas eu sou um caso improvável, só isso. Boa, mano. E de casos improváveis, assim como o do Thiagão, a gente chega a quase 100 convidados aí, pessoas que vieram aqui e mostraram que, pô, a diabetes gerou possibilidades, né? É uma variável constante na vida, não tem como mudar, às vezes 1 mais 1 dá 3. Às vezes dá, mas aí o APS tá pronto pra corrigir. A gente tem que estar pronto pra corrigir. Agora, é que nem o Thiago falou, aquele cara que 1 mais 1 dá 12, você fala, velho, eu não consigo te entender porque, putz, meu, eu faço tudo que você faz de errado e pra mim dá certo. Então, Thiagão, obrigado por ser esse balde que transborda essa inspiração. Gera possibilidades pra gente. Então, pô, a gente tá falando de um evento onde a gente vai cuidar de vocês. Mas você quer ser que nem eu, fução, ir lá e fazer seu AP? Vai lá, meu, tá? Procura o canal do Thiago no YouTube. Tu falou agora aí do exemplo do balde, mas eu tenho eu tenho uma máxima na minha vida que é a teoria do balde. Aí tu falou agora e caiu muito bem, que eu acho que a gente poderia deixar de mensagem para as pessoas, que é a seguinte. Eu sempre falo que a teoria do balde é o seguinte. Aí a pessoa pode trazer para o que ela quiser, né? Em relação à transcendência, né? A Deus ou o que ela quiser. Eu sou budista, mas eu acredito que vou botar assim, o universo ele está sempre como se fosse uma fonte jorrando o recurso para beneficiar as pessoas no geral, assim, sempre jorrando. E aí de vez em quando vai ter um balde lá que vai pegar isso aí e vai ficar mais fácil de levar para outras pessoas. E aí o balde em si ele tem a sua função, mas ele não é o valor principal da coisa, né? O valor não está intrínseco a ele daquele benefício, que é a água chegar para as pessoas. E no final das contas sempre vai ter um balde. Então sempre vai ter alguém que vai, na medida que a água quer chegar lá, vai ser essa pessoa que vai transportar as coisas, entende? Então por isso que eu não me vejo como alguém muito importante nesse negócio todo, nesse ecossistema, porque eu me vejo como um balde, né? Então assim, o principal realmente que eu me sinto muito feliz é de poder ver as mães, os pais, as pessoas com diabetes tendo o meu exemplo de alguém que é improvável para poder chegar lá e as coisas acontecerem, entendeu? Então, assim, todo mundo da minha família que assim mais próximo sabe que a teoria do balde explica tudo para mim. Então, tipo assim, mas se tal coisa acontecer, aí vai ter outro balde. Mas se a gente precisar de tal coisa, calma, vai chegar o balde certo, né? Então, assim, se é para acontecer, se isso é uma coisa que tem uma motivação positiva, né, e a gente entra nesse aspecto de motivação, vai dar certo. Até tava falando com a Marina, confia, Marina, vai dar certo o evento, que ela tava falando, não, tem que fazer isso. Então eu falei, calma, vai dar certo, relaxa. Né? Então, assim, a mensagem que eu acho que é essa, que às vezes deixar de convite para as pessoas, né, para quem ouvir isso daí, talvez seja só hora de ser o balde. Né? Então, vamos estar disponível para que a água caia e a gente possa propiciar que as pessoas possam ter acesso, não só nesse universo de diabetes, mas aonde você for colocado aí como balde, que você possa jorrar, que é a expressão que tu usou aí. Pô, mano, depois dessa, vamos finalizar com chave de ouro esse bate-papo tecnológico. E a tecnologia, lembre-se que é tudo aquilo que você usa para modificar e melhorar o acesso ao seu redor. Então, desde o óculos, do livro, da caneta ou APS,
Tudo isso é tecnologia. E tudo isso aproxima você de ser humano novamente, de liberar para a tecnologia aquilo que te atrapalha, aquilo que, né, a gente literalmente não foi feito para fazer, e bora ser humano, que aí ser humano, ser balde, a hora que a gente entende que o que importa é literalmente a mensagem, que, pô, a gente veio para cumprir isso, cada gotinha dessa em cima de mim é um transbordo gigantesco aí. Então, Tiagão, obrigado por isso. Pô, obrigado você que, né, nos ouviu até agora aí, essas milhares aí de possibilidades. Galera, dá certo. Convido vocês aí a conhecerem mais o Diabetec. Segue o Tiagão lá no Pai Pancas. Pô, os links estão tudo aqui na descrição do episódio. Vou colocar na bio do Diabeticando também o ingresso pro Diabetec. Dá para vocês comprarem por lá também. Não vai faltar desculpa, meu. E assim, foi o que o Thiago falou. É um evento, né, totalmente alheio à indústria. Não tem apoio de nenhuma indústria. Até porque a gente vai, não contra, mas a gente vai em paralelo à indústria. E a indústria se incomoda, porque ela queria ter essa tecnologia para ela, desenvolvida por ela, para que ela pudesse cobrar 50 mil uma aplicação, que dependendo do nível que você tiver, você vai pagar os 50 mil para ver o seu filho bem lá. E a indústria prefere 10 pessoas que pagam 50 mil do que ter que correr atrás de 1.000 pessoas que paguem lá 50 reais. Então, esse é o viés comercial, infelizmente. A gente vai sempre nadar com essa corrente. Conta comigo, conta com o Tiagão e vamos para cima, galera. Acho que a gente pode evoluir e sempre ter um pouquinho mais, mas sempre contente com o que a gente tem, que aí o resto vai ser sempre acrescentado. Então, Tiagão, obrigado aí por esse bate-papo. Valeu o convite, cara, mais uma vez aí. E aí, tô sempre exórdio, sempre que precisar. Qualquer dúvida aí que você tiver do APS também desse ecossistema, pode ter certeza que é só contar comigo. Pô, se você quiser, a gente se vê. Ouvindo aí, acompanhou a gente. A gente se vê no Diabetec, né, mano? Pô. Exato, com certeza. Então, pessoal, também me sigam nas redes sociais, Pai Pâncreas. Eu vou estar lançando eu estou repaginando o Diabetec. E eu tenho certeza que a gente vai entregar muito mais valor para as pessoas também que vão fazer a assinaturazinha lá do Diabetec, procurando informação, procurando o suporte que até agora não foi muito ofertado de forma tão acessível, mas a minha ideia agora é a gente realmente poder consolidar uma comunidade ainda mais robusta aqui e que vai entregar mais suporte ainda para as pessoas também. É isso. E obrigado para todo mundo que tem o carinho, manda mensagem e contem comigo. Pô, mano, tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Pô, qualquer dúvida, vai lá no episódio, lá no Instagram lá e faz seu comentário, meu. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui!